Olá, meus amados irmãos, a paz de Cristo esteja com vocês. Como está toda a família? Espero que estejam todos bem, graças a Deus. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, o seu lar, né? Hoje eu tenho algo a dizer a vocês, vou deixar a palavra do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, versículo 14 a 17, tá bom? A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é eficaz em qualquer momento, né, irmãos? E nessa última parte aqui me chamou bastante atenção, habilitado ou habilitada, né? O que significa essa palavra habilitado? Capaz de fazer alguma coisa, né? Alguém hábil, preparado, né? Para fazer toda boa obra, né? Será que nós estamos preparados para fazer a obra do Senhor, né? Para espalhar o perfume de Cristo, para falar ao coração que necessita, né? E aqui, meus irmãos, eu aprendi assim que para eu estar habilitada, para nós estarmos habilitados, né, com o nosso diploma em mãos, né, que é ter Jesus no nosso coração, viver como ele viveu, não existe outro modo a não ser ler a palavra do Senhor, né, estar instruído, aprendendo daquilo que ele nos deixou, da santa palavra de Deus, né. E aqui diz, olha só, que desde a infância sabes as sagradas letras, né? E que podem tornar-te sábio, olha lá, sábio, habilitado, né? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então ela, sendo inspiração de Deus, ela vai ser útil em todas as ocasiões das nossas vidas, né? E em todas as ocasiões, eu digo, no sofrimento, na alegria, né? Se a gente está triste, se a gente está feliz, né? Se a gente está com ansiedade, né? Não andeis ansiosos, porque o Senhor está cuidando deste tempo. Nós estamos passando por tempo do Senhor, pelo tempo que Ele quer que nós passemos. Eu imagino a gente dentro daquele barco, né? Como Noé e todos os animais, a sua família, né? E nós dentro de casa, né? A nossa casa, no caso, seria um barco, né? A arca. E aí nós estaremos lá, estaremos na água e Jesus é quem conduz. Deus é quem está cuidando, está levando a nossa família, está cuidando da nossa família, está cuidando da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Ela fala no fundo do nosso coração. Quero deixar essa palavra para você hoje. Que você possa sentir a vontade de ler a palavra de Deus de uma forma diferente, para que ele venha realmente falar ao seu coração, ao meu coração, aquilo que Deus quer falar. Nós estamos em tempos de aprendizado, né? De deixar, entregar, esperar no Senhor. Vamos falar com o nosso Deus, meus irmãos. Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor está cuidando da nossa família, está cuidando das nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, nesse instante, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração e que nós possamos fazer a tua vontade para agradar a ti, Senhor, nosso Deus.
Nós te amamos, Pai. Nós queremos, ó Deus, nos instruir, estarmos habilitados conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Que nós possamos ler ela, ó Deus, com mais vontade ainda. Que possamos ter esse relacionamento contigo com mais alegria no nosso coração, Pai querido. Que possamos orar uns pelos outros, agradecidos por ter, ó Deus, nos dado saúde, por ter nos levantado neste dia, Pai. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas queremos louvar o Teu nome pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Abençoa, Senhor, a aula que nós teremos agora com o pastor Marcos, que possamos, Pai, ser edificados através da vida do Teu servo, o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Uma ótima aula para vocês. Fiquem com Deus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és último e primeiro. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto eu quero estar. Meu Deus, de Ti, Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor
bem, estamos aqui para mais uma aula bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer poder estar contigo, compartilhando a Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição número 3, quer dizer, pregação expositiva. O que vem a ser esse assunto tão importante? Nós estamos falando sobre 9 marcas de uma igreja saudável. E uma das marcas fundamentais de uma igreja, para que uma igreja seja saudável, é ter uma pregação saudável, uma pregação bíblica, uma pregação comprometida com a verdade do Evangelho, centrada em Cristo, onde leva o pecador a ter um encontro com Deus e entender aquilo que Deus tem a nos dizer. Então vamos agora nesse instante estar orando ao Senhor para assim iniciarmos a nossa terceira aula desse tema tão importante que nós estamos agora tratando. Oremos ao Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades. Abençoa, Pai, tua igreja, fale grandemente aos nossos corações. Venha, Pai, realmente nos dar graça e força. Venha, Pai, realmente fortalecer a nossa fé dia após dia. Venha, Deus, realmente com o teu bálsamo, Pai, estar renovando o nosso vigor, ó Deus, trabalhando nossa vida, o nosso caráter, para que possamos ser crentes fiéis a Ti. E sermos uma igreja saudável, uma igreja realmente que vive a Tua palavra e está no centro da Sua vontade. Cuida de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos, no nome santo amado de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Dando continuidade, eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Vai aparecer aí na tela esse texto, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a versículo 5. É o texto básico da nossa revista. Você recebeu aí via WhatsApp, eu mandei para vocês o arquivo em PDF que fala desse assunto tão importante. Eu espero que você tenha lido, que você possa ter meditado, estudado esse assunto, para que possamos assim participar, que você possa assim, enriquecer mais e mais o seu conhecimento com relação a essa leitura. Eu vou ler o texto, vai aparecer na tela, você poderá assim acompanhar. Diz assim, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Principalmente versículo 5. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Louvado seja o Senhor. O autor, pastor Mark Dever, que é o autor desse livro que nós estamos estudando, esse tema, foi um pastor muito bem sucedido nos Estados Unidos. No seu livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele frisa na página 40 um ponto fundamental. Ele diz o seguinte: a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, é a mais importante de todas as marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. Esta é a marca essencial. Então, com certeza, a pregação da palavra é o centro
da nossa mensagem, da nossa atuação. Tanto pregar a palavra aqui, onde nós estamos, através desse canal online, tanto pregando no nosso templo, quando nós retornarmos, ou quando nós estamos lá pregando a palavra, seja estarmos na fila do hospital, seja dentro do ônibus, seja entre os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, seja também em outros países, né, levando a palavra a outros povos que tanto necessitam. Então, a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela é fundamental e deve ser feita com responsabilidade. É isso que o autor está dizendo. Uma das marcas de uma igreja saudável é uma igreja que tem uma pregação comprometida com a verdade bíblica, não com seus interesses, não para sua autopromoção, não para promover somente o crescimento, não. A pregação, ela deve, acima de tudo, promover o crescimento em número, porque nós visamos alcançar pessoas, nós queremos alcançar, por exemplo, o nosso bairro. Seria maravilhoso se alcançasse todo o nosso bairro para Cristo. Seria maravilhoso se nós alcançarmos toda a nossa cidade para Cristo. O nosso estado, o nosso país, o mundo. Se todo mundo cresce em Jesus. Isso é o objetivo. Esse é o propósito de Deus. Deus tem esse propósito, de salvar todos os homens. Seria maravilhoso. Porém, o nosso objetivo não é somente promover o crescimento, mas, acima de tudo, criar maturidade espiritual. A nossa pregação deve gerar nas pessoas conhecimento bíblico, crescimento espiritual, fortalecimento espiritual contra os males que vêm por aí. É isso que Paulo está dizendo em 1 Timóteo 4, versículo 1, que é um texto parecido, muito semelhante com o que nós lemos em 2 Timóteo, que Paulo alerta para Timóteo. Timóteo era um líder da igreja, Timóteo era um filho na fé de Paulo, Paulo tinha uma estima muito grande por Timóteo. Então Paulo, nessas duas epístolas, que é chamada de epístolas pastorais, assim como Tito também, Paulo ele alerta Timóteo dos perigos que rondam a nossa vida. E principalmente que haveria nos últimos tempos enganadores e pessoas seguindo as doutrinas erradas, né? Então, vamos ler esse texto fundamental de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, tá? Capítulo 4, versículo 1. Nesse texto, Paulo diz claramente, né? Olha só o que ele fala aqui, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só que alerta que Paulo faz, né? Vamos entender um pouco esse texto, né? O Espírito, quem está falando? O Espírito de Deus, o próprio Deus, porque nós sabemos e cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós já estudamos na aula anterior sobre a igreja do Deus triuno. Então, a igreja pertence ao Pai, pertence ao Filho, pertence ao Espírito Santo. Ambos trabalharam e trabalharam para a nossa salvação e trabalham para a nossa edificação, santificação e crescimento espiritual. E o Espírito Santo é aquele que inspirou os homens, que falou ao coração dos homens para que eles pudessem escrever com sabedoria, vinda dos altos céus, o que Deus tem a nos dizer. Então Paulo aqui diz expressamente que nos últimos dias o Espírito Santo nos fala que muitos apostatarão da fé. O que seriam apostatar da fé? Apostatar da fé é cair da fé. Apostatar da fé é abandonar, dizer para Deus, não quero mais o Senhor. É dizer, eu não creio mais na palavra. Isso acontece? Acontece. Tem acontecido no nosso mundo. Pessoas estão indo atrás de fábulas, de ensinos de demônios, como nós vimos aqui nesse texto, né, na parte C desse texto.
por obedecerem espíritos enganadores a ensinos de demônios. Então, ou seja, cresce em cada vez mais pessoas pregando coisas que não conferem com a palavra de Deus. Coisas que vão além da palavra de Deus. Nós não podemos jamais crer em profecias, em coisas que vão além da palavra de Deus. Jamais. Temos que estar tudo filtrando por essa Bíblia. Ela é o livro principal, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, o que é apostatar da fé? É negar a Deus. É abandonar o Senhor por decisão própria e seguir o seu próprio caminho, dizendo que Deus está errado, que a Bíblia está errada, ou crendo nessas doutrinas totalmente erradas, antibíblicas. Então, a pregação expositiva, ela vem fazer com que nós possamos pregar a palavra de Deus de maneira clara e objetiva, fundamentando nossa pregação na palavra de Deus, não no nosso próprio interesse. Quando o homem prega o seu próprio interesse, ele vai usar a Bíblia e distorcê-la. Por exemplo, nós vemos hoje muitas pregações no rádio e na televisão, onde as pessoas usam a Bíblia, pegam o seu livro no contexto totalmente distorcido, traz para os nossos dias e coloca aquilo como regra. Se você vê, por exemplo, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, eles pegam um texto da qual um autor bíblico, um personagem bíblico, um herói da fé, teve uma experiência com Deus, particular com Deus, e traz aquilo como verdade, como se fosse, por exemplo, regra para os nossos dias. Claro que é uma verdade, mas como se fosse regra para os nossos dias. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, muitas igrejas estavam promovendo o dia da luta com Deus. Então você ia na igreja para lutar contra Deus, para que Deus te desse aquilo que você está almejando. Então, se você tem um desemprego, se você tem uma enfermidade, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, você tem um objetivo na vida, você vai lá e começa a lutar com Deus. Por quê? Baseado no texto da qual Jacó lutou com o anjo. Enquanto o anjo não o abençoasse, ele não deixaria ele. Ou seja, criou-se uma regra. Aquilo foi uma experiência para Jacó. Jacó é o pai dos israelitas. Deus depois mudou o nome de Jacó para Israel. Ele teve a sua experiência com Deus. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer a mesma experiência. E eu passei em frente a uma igreja onde todo mundo estava de costa para o altar, porque era o dia da revolta contra Deus. Então, ou seja, ele pega um texto e cria uma campanha em cima daquele texto, e as pessoas que participarem no final da campanha vão alcançar a mesma bênção que aquele herói bíblico alcançou, ele vai alcançar. Deus não trabalha assim. Deus tem sua maneira de agir. Deus pode agir assim? Pode. Deus pode não querer agir assim? Pode. Deus tem que cumprir a sua vontade, e a sua vontade é soberana sobre todas as coisas. Então, ou seja, a pregação da palavra deve levar o crente a refletir, a crescer e entender o que aquele texto está dizendo naquele contexto e tirar lições importantes que possam impactar nossa vida e fazer-nos refletir e servir ao Senhor. Então a pregação expositiva é algo fundamental. E o autor Mark Dever, ele coloca aqui nessa lição que a primeira marca, que é a pregação expositiva, ele entende como a principal de todas. Por quê? Porque se você tiver uma pregação expositiva, uma pregação comprometida, a pregação expositiva é uma pregação comprometida com a palavra de Deus, as demais marcas virão atrás. Se você realmente prega, estuda e aplica na sua vida corretamente a palavra de Deus, as demais marcas com certeza serão saudáveis. Você terá com certeza grandes resultados na sua vida, porque a Bíblia é o alicerce para a nossa vida, para o nosso. Vocês lembram daquela passagem
que fala do homem sábio e o homem nécio, o homem sem sabedoria. O sábio construiu sua casa sobre a rocha e o nécio construiu sua casa sobre a areia, frouxa areia. O que aconteceu? Veio a tempestade, veio as ondas, veio o vendaval. Quem tinha sua casa na rocha, ela permaneceu lá firme. Veio vento de tucutelados temporais, mas ele permaneceu firme porque sua casa foi formada sobre um alicerce sólido, firme. Enquanto o nécio construiu sua casa o quê? Sobre a frouxa areia. Então, quando você constrói sua casa, quando uma cidade é construída sobre um alicerce firme, ela vai permanecer. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas a cidade de Santos, aqui no nosso litoral de São Paulo, tem os piores solos em termos de resistência. O solo da Baixada Santista, principalmente de Santos, é um solo muito mole, porque ali tudo era mangue. Então, o que é o mangue? O mangue é uma área de terra com solo mole que ele visa absorver o impacto do mar. Parece que não, mas o mar está vindo bater na areia, aquilo está gerando uma certa onda, um certo impacto. E com o aquecimento global, estava vendo essa semana uma reportagem que Santos tem sofrido muito, porque o mar tem avançado. Quando vem as marés, as ressacas, né, isso destrói muitos imóveis, muitas casas, isso atrapalha. E que se o mar está subindo cada vez mais, porque as geleiras estão sendo derretidas, culpa do pecado humano, da ganância humana. Então o mar, o que ele faz? As geleiras, tanto na Antártica quanto no Polo Norte, derretem, a água do mar vai subindo. E assim, Santos tem uma planície. Então, ou seja, não foi feita uma cidade sobre um alicerce firme, um alicerce sólido. Então, a consequência futuramente será talvez ruínas. Pessoas tendo que abandonar suas casas e tudo mais. Ou seja, nós temos que ter uma vida pautada na palavra de Deus que nos dá um alicerce sólido. Vamos ver também, né, isso tem a ver com a introdução. Vamos ver o primeiro ponto da nossa lição, que é a necessidade da exposição. Quando nós falamos da necessidade da exposição, o autor Mark Dever aqui ele coloca na revista algo extremamente importante. Diz o seguinte: a pregação expositiva é o tipo de pregação que, em termos bem simples, expõe a palavra de Deus. Ele toma determinada passagem da Escritura, explica e, em seguida, aplica o significado da passagem à vida da congregação. Então, ou seja, o que seria uma pregação expositiva? Em resumo, nada mais é do que você expor a palavra de Deus. É você trabalhar o texto, procurar fazer uma exegese correta, entender o que o autor está dizendo naquele texto, qual é o significado daquele texto, não só naquela época, mas hoje. Você olhar o contexto histórico, que muitas vezes há textos que nós temos que tomar muito cuidado, porque há contextos históricos envolvidos, práticas que eram daquela época, que nós não podemos trazer ao pé da letra para os nossos dias. Então entender, né, por que o autor escreveu aquele texto e explicar, né, para cada um dos ouvintes e ver a relevância daquilo, quais lições nós podemos aplicar e o seu significado para a nossa vida como igreja, para a nossa vida pessoal. Não é pegar qualquer texto, qualquer tema e ir pregando. Claro que é importante também, né, nós temos um tema que podemos trabalhar e tudo mais, mas acima de tudo trabalhar aquele texto. Pode ser um texto, pode ser um versículo, pode ser alguns versículos, né, tudo mais, uma frase,
talvez, mas explicar, trazer com clareza para que as pessoas entendam que aquilo vem, que é o recado do Senhor. Na nossa revista nós vemos um ponto fundamental que o autor da lição coloca aqui. Ele fala o seguinte: se a Escritura é central e vital à vida da igreja, se é ela que faz a igreja crescer, então é ela que deve ser exposta à igreja em todas as atividades no culto. Os louvores devem ser baseados na palavra, as orações devem ser imersas na Bíblia, as pregações devem ser exposições da Escritura. Que interessante, né? Um culto genuíno, um culto bíblico, um culto realmente que agrada a Deus, é um culto bíblico, né? É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, o nosso culto racional. É o culto que nós sabemos quem nós estamos adorando. Por quê? Porque nós conhecemos esse Deus revelado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia nos chama à racionalidade. A Bíblia nos chama a realmente meditarmos e refletirmos na maneira como nós vivemos e pautarmos nossa vida pela sua palavra, para que possamos exercitá-la dia após dia em nosso viver, aplicá-la em nosso viver. Então, ou seja, os louvores devem ser baseados na palavra de Deus, né? Nós não podemos cantar músicas que divergem do que a Bíblia diz. Nós não podemos cantar hinos. E olha que muitos hinos, muitas vezes, são compostos, não é porque talvez um cantor evangélico famoso, não, mas ele é evangélico e tal, mas ele pode também errar, porque o hino não é inspirado por Deus. A Bíblia sim, o hino não. O hino é iluminado pelo Espírito Santo. É diferente. A pessoa busca iluminação na palavra de Deus e através dela ele compõe aquele hino que talvez foi uma experiência que ele teve com Deus, com a sua palavra, e assim ele escreve. Nós vemos vários hinos que são extremamente bíblicos, que falam grandemente aos nossos corações. Então, o louvor deve ser fundamentado na palavra de Deus, né? Aqui diz também, a oração deve ser fundamentada, imersa na Bíblia Sagrada. Nós não podemos, por exemplo, orar exigindo de Deus. Há crentes que oram assim, exigindo, determinando. Eu determino isso, aquilo, outro. E isso é antibíblico. Isso não tem respaldo na palavra de Deus. Nós temos que buscar, acima de tudo, a vontade do Senhor. Como é que é a oração do Pai Nosso que Cristo nos ensina? Ele fala o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Ele diz, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas. É se quebrantar perante Deus e submeter a sua vontade. Eu vi uma vez um pregador que que é fundamentado, né, um dos grandes pregadores da teologia da prosperidade, essa teologia que invadiu muitas igrejas, tem invadido muitas igrejas, levado muitos crentes realmente muitos até abandonarem a fé, muitos até se tornarem ateus. Ele dizia num livro dele o seguinte, que você não deve dizer para que Deus faça a sua vontade, você deve determinar, exigir. Nós temos direitos. Desde quando eu posso exigir alguma coisa de Deus? Desde quando eu posso exigir alguma coisa de Deus? Tem um texto de Romanos 11, 33 até o 36 que me diz algo interessante, né? Principalmente o versículo 33 e o versículo 34, que eu vou ler para vocês. O seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha que interessante. Ó profundidade da riqueza, e aqui Paulo diz que são insondáveis os seus juízos. Quais são os juízos que Deus tem para minha vida? Eu não sei. É claro que eu busco a sua vontade em oração, lendo a sua palavra, para entender mais os seus propósitos para a minha vida.
Mas quem sou eu para determinar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faça aquilo, porque isso me pertence, eu tenho direito e tudo mais. Ou seja, a oração deve ser feita fundamentada na palavra de Deus. E a pregação também. Então, ou seja, o culto que agrada a Deus é um culto onde o louvor é fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a oração é fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a pregação é fundamentada na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Seja qual for a participação, seja um testemunho, seja o que for, nós temos que fundamentar a nossa vida, a nossa igreja, na palavra de Deus. Tenho certeza disso. Então, o autor ele coloca aqui na revista algo importante, que é sobre a pregação expositiva, que é diferente da pregação temática. Não quer dizer que a pregação temática seja errado, seja antibíblico, não é isso, tá? Quais são as vantagens? A pregação expositiva, você trabalha em cima daquele texto e você busca as verdades inerentes àquele texto e aplica aquele texto para o nosso conhecimento. Expõe e aplica as suas lições para o nosso crescimento espiritual. A pregação temática tem a ver com, acima de tudo, com o tema. Por exemplo, vamos falar sobre família. Uma família vencedora é uma pregação temática. Você vai pegar aquele tema e vai usar diversos textos. Você pode ter um texto, talvez básico, para aquele tema, sei lá, algum texto que você acha importante, Salmo 127, alguns textos que falam sobre família, e outros textos que vai apoiar e reforçar a sua ideia, a sua tese que você está apresentando. Vou falar sobre crescimento da igreja, vou falar sobre missões. São pregações temáticas. Um jovem mais do que vencedor. Claro que você pode pegar esse tema, pegar um texto e trabalhar expositivamente naquele texto, né, que você está ali apresentando, que vai conter aquele tema. Mas a pregação temática, ela usa diversos textos e pode ser até perigoso, porque muitas vezes a pessoa mal intencionada vai querer direcionar para aquela ideia que ele tem. Então é o que tem acontecido. Voltando novamente a falar sobre a teologia da prosperidade, que tem crescido muito no meio evangélico. As suas pregações são temáticas, e muitas vezes sempre o mesmo tema, o mesmo assunto. Então, a ideia e o fundamental é expor a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos ir com os nossos conceitos. Por exemplo, você está em casa lendo e estudando a Bíblia, você tem que estar com o teu coração aberto para ouvir aquilo que o texto está te dizendo. Não procurar textos que te agradam. Vou ler somente livro do Salmo. Vou ler somente os livros de provérbios, que trazem esperança, promessa e tudo mais. Não. Tem que ler também os textos que falam sobre o pecado, o texto que nos chama ao arrependimento, o texto que nos chama a ter uma vida correta perante Deus. Então, pregação expositiva tem a ver com isso, tá? E o próximo ponto, o autor coloca na revista o ponto 3, mas na realidade ele dividiu a lição em 2 pontos. Primeiro, a necessidade da exposição, e o segundo ponto, implicações para a vida da igreja. Tá? Ele colocou como ponto 3, mas na realidade são ponto 2. Tá? Então, quais são as implicações da pregação da palavra, da exposição da palavra para a vida da igreja? Ou seja, sermos bons ouvintes. Né? Bons ouvintes. Nós temos que sim ser pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, por mais que ela seja dura. Eu estou lendo todo o livro de Jeremias. E o livro de Jeremias é um livro que fala com dureza ao coração do povo de Israel. Um livro que tratou do pecado do povo. O povo estava pecando, adulterando, praticando idolatria, adorando a outros deuses, deixando Deus de Israel para adorar outros deuses, e o povo de Israel estava queimando os seus filhos para Baal, oferecendo os seus próprios filhos. Já pensou isso, irmãos? Que coisa difícil, terrível. Você pegar o seu filho que você tanto ama, que Deus lhe deu, e a Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor, e você vai e oferece a Baal, a um ídolo. Sacrifica o teu filho àquele ídolo. Muitos fizeram isso.
Muitas crianças israelitas foram mortas, né, como oferta, como sacrifício a Baal. Coisas diabólicas. Olha como uma doutrina errada, quando o povo se afasta da palavra de Deus, deixa de ser ouvintes, praticantes, ele começa e é uma porta aberta para as heresias. E assim tem acontecido na história da igreja, nós vimos vários casos assim. Então temos que ser bons ouvintes da palavra. Né? Precisamos de um coração que se comprometa a ouvir e submeter a palavra de Deus. Um coração que se comprometa a ouvir e a submeter a palavra de Deus. Né? Ou seja, ele coloca aqui alguns pontos fundamentais que eu vou colocar na tela para você assim estar meditando no que nós estamos assim tratando. Né? Então, como é um membro de uma igreja saudável? Né? Como é que eles devem se portar? Como nós devemos nos portar? O autor coloca aqui o seguinte, alguns pontos importantes. Medite na passagem bíblica do sermão durante seu tempo de devoção pessoal. Compre uma boa coleção de comentários bíblicos e peça recomendações ao seu pastor. Depois do culto, converse e ore com os irmãos sobre o sermão. Ouça e viva o sermão durante toda a semana. Desenvolva o hábito de lidar com qualquer problema sobre o texto bíblico. Cultive a humildade e não se torne um ouvinte profissional de sermões, que está sempre ouvindo, mas nunca aprende. Depois, para concluirmos a nossa lição, ele fala que devemos ser bons comunicadores da palavra. Até que ele cita aqui o texto de Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz que precisamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Depois devemos, como diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Cristo deu a grande comissão, devemos guardar todas as coisas, ensinar as pessoas da igreja, daqueles que vão se converter a Cristo, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Então são textos importantíssimos, né, que o autor aqui coloca para cada um de nós. Né? E Colossenses 3, versículo 6, eu vou ler para vocês esse texto, tá? Colossenses 3, versículo 16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que possamos assim viver, que possamos assim praticar, que possamos, meus amados irmãos, ser realmente grandes proclamadores da palavra. A responsabilidade de pregar a palavra não é somente do pastor da igreja. Claro que ele está ali para alimentar o rebanho, para pregar todos os domingos. Essa é a minha função como pastor. Mas onde quer que nós estejamos, nós somos pregadores do Senhor. Nós levamos avante a palavra de Cristo, onde quer que nós estejamos. Grave bem isso, tá bom? Que Deus te abençoe, possamos nos encontrar na próxima aula, firme e forte, sempre servindo ao Senhor, sempre realmente buscando a sua vontade para a nossa vida, e entender que uma pregação bíblica comprometida, correta, ressaltando aquilo que a Bíblia nos ensina e anunciando e chamando o pecador ao arrependimento, é o centro da nossa proclamação. E assim, essa marca fundamental, se nós realmente nos preocuparmos com ela, procurarmos segui-la, com integridade no nosso coração, com espiritualidade, buscando e louvando o Senhor, as demais marcas com certeza serão impactadas e nós estaremos tendo grandes resultados. Que Deus te abençoe poderosamente. Um bom domingo no Senhor. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por esse instante maravilhoso. Obrigado por essa aula que o Senhor falou aos nossos corações. Possamos ser uma igreja comprometida com o Teu reino,
com a Tua palavra, acima de tudo. Cuida, Pai, da Tua igreja. O Pai, nos dê sabedoria dos altos céus, para que possamos compreender mais e mais a Tua palavra. Fale grandemente aos nossos corações, ó Deus, e toque no coração daqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador. Possamos realmente viver essa palavra de tal maneira que ela possa, ó Pai, transcender, ó Deus, e realmente refletir para aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão perdidos no pecado, que Cristo é a verdadeira esperança, que Ele é o nosso único Salvador. Cuida de nós, ó Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado aqui esmorecer e a luta desertar, lá no céu não há de o prêmio receber, que os crentes vão ganhar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. E pois sejamos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão, com valor, sem temor, por